Olá a todos, que é o professor Cláudio, e hoje para dar sequência ao nosso curso sobre a filosofia antiga ou a filosofia grega. Hoje falaremos acerca daquilo que para o filósofo Tales de Mileto teria sido a causa universal de todas as coisas. Lembremos que Tales, o pai da filosofia, ainda está preocupado em encontrar a causa, o princípio do qual todas as coisas se originaram, todas as coisas surgiram. Portanto, este período da filosofia, embora Tales tenha sido o primeiro filósofo, aquele que inventou a filosofia, este período chamado pedagogicamente como período pré-socrático e que é marcado e que se inicia a partir de Tales, ainda é um período muito marcado por essa ideia da origem, por essa ideia da causa de todas as coisas. O grande objeto de reflexão, de interesse, o grande objeto que estimula o pensamento dos primeiros filósofos, dos chamados pré-socráticos, é a natureza. A natureza será o grande objeto, o grande estímulo, o grande motivador da reflexão filosófica neste período. Só a partir de Sócrates é que a filosofia deixa, de certo modo, de ser uma filosofia da natureza, uma filosofia voltada para o entendimento dos fenômenos naturais, para se voltar para o homem propriamente dito. Mas isto nós veremos só quando formos estudar Sócrates. Neste primeiro momento, o que move a reflexão filosófica, o que move a curiosidade filosófica ainda é a natureza. Hoje nós veremos qual teria sido para Tales de Mileto a causa da natureza, a causa da physis. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a vocês conhecimento. Nos ajude divulgando este nosso espaço, fazendo a sua inscrição, não se esquecendo de deixar o seu like, se por acaso tenha gostado dessa reflexão. Enfim, nos ajude para que nós possamos levar estas lições a um número cada vez maior de pessoas. Bem, qual teria sido para Tales de Mileto a causa, a origem de todas as coisas? Ora, todas as coisas tiveram um princípio. Este é um pressuposto, este é um critério, uma exigência racional colocada pelos primeiros filósofos. Nada vem do nada. Ou seja, as coisas surgem de outras coisas ou de outra coisa. Tudo teve um princípio, tudo teve uma origem, tudo teve uma causa. E para Tales, a causa, aquilo que deu origem a todas as coisas, teria sido a água. A água para Tales é o princípio universal de todas as coisas. A água é a origem. Todas as coisas surgiram a partir da água e, de algum modo, estas coisas voltam para a água. Portanto, a água se coloca como o fundamento, causa primeva, a causa universal de todas as coisas. Mas Tales não joga essa afirmação ao vento.
Para chegar a esta conclusão, o pensador fez todo um trajeto, fez todo um caminho, montou, pavimentou toda uma estrada que o levou a esta afirmação, a esta proposição. Ora, quais são os argumentos? Quais são os argumentos quais são os fundamentos que teriam levado Tales a esta afirmação? Primeiro, um fundamento de caráter experiencial ou imediato. Todo ser vivo depende de água para sobreviver. Nós somos uma prova disso. O homem não pode contestar este pressuposto, não pode contestar este princípio natural. Tudo aquilo que existe na natureza necessita de água para existir. A água, portanto, é um princípio vital. A água está na base da vida das plantas, dos vegetais, a água está na base da vida dos animais, a água está na base da vida humana. Portanto, tudo aquilo que existe na natureza, tudo aquilo que na natureza é vivo, depende de água para sobreviver. A água, portanto, é um princípio vital. E mais ainda, e esta afirmação, este argumento já nos leva a outro. Como princípio vital, a água é universal. A água é universal. Haja vista sua presença, não só esse seu traço vital para a existência de todos os seres, mas também sua presença abundante no mundo. Ora, a água é um princípio universal. Ela está presente em toda a natureza. A água está presente em toda a natureza. E ainda que não esteja presente de forma líquida, ela está presente a partir de outras formas, como a partir da forma gasosa e da forma sólida. Portanto, a água está presente em toda a natureza, logo, ela é um princípio universal. A água também é inesgotável. Ora, Tales tinha esta compreensão de que a água é um princípio inesgotável. Por ser um princípio inesgotável, a água é eterna. A água sempre esteve aí, a água sempre estará aí. Enquanto houver natureza, a água estará aí, porque a água é um princípio inesgotável. É claro que hoje, no século XXI, estudando Tales, lendo Tales, se abrindo para ouvir Tales de Mileto, e a filosofia é um exercício de abertura também, né? Filosofar implica em se abrir para o outro e ouvir suas ideias, sua forma de ver mundo, seus argumentos, para só depois se posicionar criticamente em relação a eles. Ouvindo hoje Tales de Mileto, nos abrindo para Tales de Mileto, estranharemos, claro, algumas de suas afirmações, né? Por exemplo, essa de que a água é um princípio, é um elemento eterno, portanto inesgotável. Ora, hoje nós sabemos que os recursos naturais são limitados, e inclusive a água, e esta compreensão também vai estar presente no pensamento grego, e nós veremos num outro momento, mas Tales ainda não tinha esta percepção, e seria de nossa parte exigir muito deste autor, que no século
VII a.C., no século VI a.C., tivesse esta compreensão dos elementos naturais tal qual nós a temos, né? Mas fica colocado aqui o seu argumento, a sua ideia de água como um princípio inesgotável, um princípio universal. Mais ainda, Tales avança na argumentação, em sua filosofia da causa universal, afirmando que todas as coisas surgiram da água. Ora, se a água é o princípio, é a causa primeva de tudo, da natureza, da physis, e a palavra que os pré-socráticos vão utilizar para a natureza é physis, que deu origem à nossa palavra física. Ora, se a água é o princípio da physis, todas as coisas surgiram, todas as coisas nasceram, todas as coisas saíram da água. Certas descobertas, diríamos, certas descobertas causadas por um processo de investigação empreendido por Tales de Mileto, e Tales de Mileto, que é um filósofo no qual também a presença do cientista está presente, está implicada. Ora, Tales, para sustentar essa sua filosofia da água, fez todo um trabalho de campo investigativo, especulativo, e perscrutando alguns montes, ele acabou encontrando no alto desses montes animais marítimos que estavam ali já no estado de putrefação. Claro, mas vejam, se no alto de um monte existe a presença de animais marítimos, significa dizer que onde aquele monte hoje se encontra, um dia ele estava coberto por um grande volume de água. Portanto, houve um momento em que toda a natureza, inclusive seus pontos mais altos, toda a terra foi tomada pelas águas. E o que vai sustentar este argumento é a presença de corpos de animais marinhos no alto de montanhas. Ora, se animais aquáticos marítimos se os corpos de animais aquáticos marítimos estão no alto de uma montanha, significa dizer que naquele ponto da montanha, um dia houve um grande volume de água a ponto de acobertar, de encobrir o alto daquela montanha. Portanto, esta descoberta corrobora, endossa esta ideia de que o mundo surgiu da água, a natureza parte da água, a natureza nasce a partir da água. Ora, Tales, e aqui eu faço um parênteses, porque Tales foi muito influenciado pelos egípcios. Ora, Tales, nós já vimos quando estudamos lá atrás o teorema que Tales engendrou, que Tales construiu para mensurar a altura de uma pirâmide. Ora, Tales esteve no Egito e foi muito influenciado pelo pensamento egípcio, sobretudo observando o movimento do Nilo. Ora, o Nilo, nas suas enchentes, em suas inundações, cobria toda a agricultura, toda a natureza em seu entorno. E à medida em que o Nilo secava, toda essa natureza se mostrava novamente. Portanto, vejam, a natureza parte do Nilo e volta para o Nilo.
volta para o Nilo e parte do Nilo. Portanto, é um movimento que mostra uma relação extremamente essencial, intrincada entre a água e a natureza. É uma relação vital. Ora, Tales de Mileto, também muito influenciado pelo pensamento egípcio, chegou a conceber a Terra como uma espécie de, diríamos, né, de um pires. A Terra, Tales representou a Terra como uma espécie de pires flutuando sobre uma espécie de oceano cósmico, né, de oceano universal. E esta sua representação se deve em boa medida ao impacto das observações que Tales fez acerca do movimento do rio Nilo, principal rio egípcio, a fonte de vida dos antigos egípcios, né? Egito este que, repito, Tales conheceu porque lá esteve. E os argumentos, os fundamentos que levaram Tales a conceber a água como a causa primeva, o princípio universal de todas as coisas, se multiplicam. Vejam, nós temos alguns elementos líquidos, úmidos, que são verdadeiras fontes de vida. Por exemplo, o sêmen animal e o esperma humano masculino. Ora, nós sabemos que o sêmen animal, o sêmen humano são fontes de vida. Ora, e a palavra espermatozoide em grego encerra esse sentido de semente. Ora, no sêmen animal, no sêmen humano, está um princípio, encontramos um princípio vital, um princípio de vida, um princípio que dá origem a todas as coisas. Vejam, nós temos novamente aqui um elemento líquido e que é fonte de vida, e que é fonte de existência, seja a existência animal, seja a existência humana. E o que não dizer do sangue? Ora, o sangue também é um elemento líquido e essencial à vida humana e à vida animal. Ora, vejam como nós temos fundamentos que endossam esta ideia talesiana de que a água é o princípio universal de todas as coisas, é a causa universal de todas as coisas. Ora, e como causa universal de todas as coisas, a água faz um movimento ascendente e descendente. E é nesse movimento ascendente e descendente que a água cria, que a água dá origem. Cria não, porque o termo criar é um termo cristão, não é um termo que os gregos ignoram em relação ao surgimento das coisas. É nesse movimento de ascese, de ascendência e descendência, que a água dá origem aos céus e dá origem à terra. Ora, por meio do movimento de ascendência, a água se evapora. Ao se evaporar, a água forma nuvens. E estas nuvens estariam para Tales, para a cosmologia de Tales, estas nuvens estariam na origem dos céus, na origem de todos os astros, outros planetas, outros elementos que constituem o espaço astronômico. Ora, esse espaço astronômico, estes corpos astronômicos surgem a partir do movimento da evaporação da água, que dá origem às nuvens. Ora, quando estas nuvens se saturam,
elas se desfazem em água ou chuva. A chuva cai sobre a terra, rega a terra e faz nascer dela a natureza tal qual nós conhecemos. Portanto, vejam, a água sobe, um movimento de ascendência, sobe por meio da evaporação, forma as nuvens que dão origem aos céus, que dá origem ao espaço astronômico. Estas nuvens, quando se saturam, se desfazem, se transformam em água, a água cai sobre a terra, rega a terra, e a partir deste processo surge toda a natureza. Portanto, a água faz um duplo movimento, um movimento de ascensão, um movimento ascendente e um movimento descendente. Por meio deste duplo movimento, a água dá origem aos céus e dá origem à terra. É este o modelo astronômico, cosmológico, e Aristóteles foi o primeiro filósofo a dizer que Tales foi o pai da cosmologia grega, da cosmologia filosófica. É por meio deste modelo cosmológico que Tales explica o surgimento da Terra e o surgimento dos céus. Ora, a água ainda possui um outro atributo, um outro predicativo que endossa o argumento de que ela teria sido a causa universal de todas as coisas, a origem de tudo. E qual seria este predicativo? E qual seria este atributo? O atributo de que a água faz um movimento cuja causa está nela mesma, na água. A água faz um movimento que é um movimento autônomo. A água é automovente. A água é a causa do seu próprio movimento. Ora, observemos o movimento de um rio, o movimento de águas correntes. Onde estaria a causa do movimento das águas correntes? E, por favor, né, lembremos-nos, estamos nos referindo a um filósofo que viveu no 6º século antes de Cristo. Portanto, alguém que não conhecia ainda o princípio da gravitação universal, princípio este que foi descoberto só no século XVII com Isaac Newton. Tales desconhecia o princípio da gravitação universal. Agora, com a ciência e a filosofia que ele tinha, qual seria uma outra causa que pudesse explicar a Tales, convencer a Tales acerca do movimento das águas? Nenhum outro. Daí Tales afirmar que o movimento das águas, a causa do movimento das águas, está nas próprias águas. Portanto, a água é automovente, a água é a causa do seu próprio movimento. Isto é fundamental. Por quê? Porque se a água, e nós já vimos isso em encontros anteriores, se o movimento da água fosse causado por um outro elemento, a água já não poderia ser o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque a água, à medida em que se move, por meio desse seu movimento, ela vai dando origem às coisas, teria como causa deste movimento um outro elemento externo. Logo, este outro elemento externo poderia ele sim ser a causa de todas as coisas e não a água. A água seria apenas um meio. Mas como, para Tales, a água é a causa do seu próprio movimento, a água é automovente, logo a água é a causa universal de todas as coisas. Por quê? Porque ela se move dando origem às coisas e a força ou o princípio desse seu movimento está nela mesma e não em um outro
elemento externo. Ora, a água também é capaz de assumir determinadas formas. Vejam, a água é informe, nós não temos uma forma da água, né? Nós já temos a forma da água em seus diferentes estados, né? Aliás, nós já temos a forma da água no cinema, né? Aquele filme lá do Guillermo del Toro, se não estiver enganado, a forma da água, né? Ali a água assume uma forma, né? Um filme de uma poesia imagética muito intensa. Inclusive, sugiro que vocês assistam do Guilherme Del Toro, A Forma da Água, que é um filme belíssimo, né? Que é um filme maravilhoso, mas fora do cinema, a água não tem forma, a água é informe. Entretanto, na água estão todas as formas possíveis que povoam a natureza. Ora, se a água é a causa de tudo, logo, todas as coisas que povoam a natureza, com as suas formas mais distintas, devem esta pluralidade de formas à água que é informe. Portanto, a árvore tem uma forma, o animal tem uma forma, o homem tem uma forma. Estas formas são distintas, mas todas estas formas têm origem na água, que é um princípio informe. Isto é fundamental, por quê? Porque isso confere à água quase que isso da água, quase que um atributo, diríamos, espiritual, no sentido filosófico do termo, não no sentido religioso, né? Por quê? Porque a água não pode ser condicionada a uma forma, não pode ser condicionada a uma figura, mas todas as formas e todas as figuras surgem da água. Ora, a água e todas as coisas nada mais são do que a mudança dos estados da água adquirindo formas distintas. Ora, a água muda do líquido para o gasoso, do gasoso do sólido, e é nessas mudanças que todas as coisas vão surgindo, que todas as coisas vão tendo o seu princípio, vão tendo a sua origem. Portanto, a água é, para Tales de Mileto, a causa, o princípio de tudo. Toda a natureza não apenas depende da água, como emerge da água e volta para a água. O corpo que sai da água volta para a água no estado de putrefação, em que ele vai se tornando mais licoso, em que ele vai se tornando mais úmido. Portanto, ele sai da água para se tornar um corpo sólido e volta para a água, retornando a esta sua origem úmida, a esta sua origem líquida. Toda a natureza, para Tales, não passa, portanto, da água que assumiu diversas formas, da água que se transformou em seus estados mais variados. Daí Tales ter afirmado que toda a natureza está cheia de deuses. Por quê? Porque toda a natureza existe a partir de um estado da água. E sem a água não haveria natureza, sem a água não haveria vida, sem a água não haveria universo. Portanto, para Tales, a água é a causa, é o princípio de todas as coisas. Ora, hoje, com o conhecimento enciclopédico que nós temos no campo da ciência, sobretudo, nós poderíamos contestar, colocar inúmeros argumentos que desconstruiriam esta filosofia da água de Tales
de Mileto, mas podemos fazer isso no conforto do homem do século XXI, que tem à sua disposição um conhecimento quase que ilimitado. Tales de Mileto só tinha, naquele período, naquele momento do século VI a.C., a agudeza do seu espírito, a engenhosidade do seu raciocínio, a sua observação aguçada e extremamente compenetrante, a sua imaginação, a sua criatividade, a sua razão. E sejamos bastante francos, ter desenvolvido uma filosofia nessas proporções no século VI é um fato digno de um grande gênio ou um grande engenho do espírito humano. Se Tales não deu a resposta mais convincente acerca da origem do universo, e nós veremos que em seu tempo esta sua resposta foi contestada, entretanto, Tales colocou, pôs o homem para pensar, pôs o homem para refletir, porque pouco importa se aquilo que o indivíduo está dizendo é verdadeiro ou não. A verdade aí fica para um segundo momento. Agora, se o que o indivíduo diz me faz pensar, ou seja, move o meu raciocínio, move a minha reflexão, ora, o que ele disse foi extremamente importante porque me colocou a pensar, me pôs a pensar. Tales vai colocar para pensar, vai movimentar o pensamento e as ideias dos filósofos de Mileto, dos filósofos que o sucederão. Filósofos estes que nós conheceremos ao longo deste nosso curso, mas isso em nossos próximos encontros. Portanto, eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Não deixe de registrar aí o teu like, o teu joinha, se gostou deste vídeo. Faça os seus comentários e nos ajude na divulgação deste espaço. Em breve nós voltaremos para dar sequência a este nosso curso de filosofia grega. Forte abraço e até a próxima.